Saudações aos camaradas do PCO, saudações aos camaradas do Programa Correspondente Internacional. Vimos desta feita, a partir da situação que ocorreu na Nigéria, no início do mês de outubro, trazer uma pequena reflexão do papel do Estado no que diz respeito à questão da violência policial. No início de outubro deste ano, no estado do Delta, na Nigéria, aconteceu uma situação que viralizou através das redes sociais de brutalidade do Estado, nomeadamente através de uma instituição sua na Nigéria, que em inglês designar-se SARS, traduzindo para português, seria algo como uma brigada especial anti-roubo. A brigada esta que, através da sua ação, tem vindo desde a década de 90, a altura em que foi criada no sentido de fazer face ao aumento da criminalidade nas grandes cidades da Nigéria, tem vindo a demonstrar a verdadeira face do Estado, que é a violência no sentido de controlar aqueles que são os mais empobrecidos numa determinada sociedade. Esta mesma organização tem vindo a atuar desta forma e, perante determinadas condições, tanto a nível interno como a nível externo, e a viralização deste vídeo permitiram com que uma determinada camada da classe trabalhadora nigeriana, nomeadamente a sua juventude, saísse à rua, um pouco por todo o país, mas com maior força, com maior violência, acutulância, nas principais cidades, nomeadamente Lagos, que é a capital económica, e igualmente em Abuja, que é a capital política do país. Na verdade, as primeiras demandas disseram respeito ao fim desta mesma brigada, porque a esmagadora maioria desses jovens da classe trabalhadora nigeriana que saiu à rua sofreram na pele a atuação do Estado através dessa mesma brigada especial anti-roubo, desde situações de completo livre-arbítrio na atuação fora dos parâmetros da lei, assassinatos e ações injustificáveis para determinadas condições. Essa juventude tinha feito essa mesma experiência de ter saído à rua com essa violência, com essa determinação e exigir o fim desta mesma brigada. Obviamente que a primeira reação do Estado nigeriano foi, perante essas demonstrações, a violência. De tal forma que aconteceu um massacre, nomeadamente na dita Ponte Lekki, em Abuja, onde cerca de uma dezena, falando nestes termos, porque diz que os militares apoderaram-se de corpos e desapareceram com esses mesmos corpos. Mas, de qualquer das formas, os números que vieram a público remontam a dezenas de assassinatos, não é? Fruto dessa manifestação nesse local específico. Ou seja, o Estado, através das instituições ditas da ordem, no sentido de repor essa mesma ordem, por mais injusta que ela fosse, teve necessidade, mais uma vez, de usar a violência perante manifestações que exigiam o fim da violência de uma organização estatal. Obviamente que, numa segunda fase, perante pressões internas, mas igualmente a nível externo, o Estado nigeriano veio a referir que essa brigada ela deixaria de existir, mas que prontamente seria substituída por uma outra designada SWAT, o que também permitiu que as manifestações continuassem. Na verdade, é interessante pegar nesta lição política para retirar algumas ilações. A primeira é esta capacidade que a juventude da classe trabalhadora, perante determinados contextos a nível nacional, de situação de miséria económica, fruto de uma situação de desemprego, de desespero, fruto dessas situações objetivas, sair à rua no sentido de reivindicar todo um conjunto de medidas, ações que colocam em causa a estabilidade do regime político.
Em segundo aspecto, a referir que esta camada jovem da classe trabalhadora das grandes cidades nigerianas teve a capacidade, o discernimento de permitir, por um lado, que nenhuma organização burocrática se apropriasse do movimento, na medida em que fizeram uma crítica às organizações sindicais, dizendo que se distanciavam das suas direções, porque recentemente, no final de outubro, estas mesmas direções sindicais dos maiores sindicatos da Nigéria tinham abortado uma situação de greve geral que deveria fazer face de forma crítica ao aumento do preço dos combustíveis e ao aumento do preço da eletricidade. É preciso referir que a Nigéria é o país mais populoso do continente africano, com cerca de 190 a 195 milhões de habitantes, e ao mesmo tempo é um dos maiores produtores de petróleo, maiores produtores, exportadores, melhor dizendo, não obstante o facto de terem algumas refinarias, mas no continente africano encontra-se no topo e a nível mundial encontra-se entre as primeiras. Mas não obstante esta situação, não raras vezes a classe trabalhadora nigeriana depara-se com aumento do preço dos combustíveis. Então, esta juventude, tendo feito a experiência histórica com as direções burocráticas sindicais e não vendo alternativas políticas nos partidos existentes, demarcou-se dessas mesmas organizações e permitiu com que o movimento, pelo menos até um determinado ponto, tivesse o seu grau de progresso. Outro aspecto interessante é esta situação que, perante direções sindicais sérias, poderia ser o disputar de uma situação de greve geral com manifestações a nível nacional, no sentido de reivindicar e no sentido de colocar em cima da mesa demandas que fossem possíveis perante um determinado contexto e que fossem de acordo às exigências dessa mesma camada que sai à rua para denunciar, por um lado, a violência do Estado, mas, ao mesmo tempo, a sua situação de miséria económica. Infelizmente, esta oportunidade de ter a classe trabalhadora, nomeadamente a sua juventude, como faísca de uma movimentação geral maior a nível nacional não aconteceu, exatamente por inoperância destas mesmas direções sindicais burocratas e de partidos que, ou das duas uma, não têm dimensão nacional suficiente para fazer ouvir a sua voz, ou fazem parte do establishment e, como tal, prefeririam refriar esta mesma manifestação. Um outro aspecto tem a ver com a questão internacional. É preciso dizer que esta manifestação, se teve razões objetivas internas, certamente também um contexto internacional marcado ultimamente por manifestações, seja nas ruas de Paris, seja nas ruas de Londres, seja nas ruas de Nova Iorque, Los Angeles, a protestarem contra a violência do Estado. Esta situação, ou este contexto, também deu força, certamente, a que esta camada da classe trabalhadora nigeriana, a juventude, pudesse ir à rua criticando a violência do Estado. E é interessante verificar esta onda de solidariedade internacional que aconteceu, nomeadamente com manifestações onde a diáspora nigeriana é considerável, como por exemplo em Londres, e toda uma solidariedade nas redes sociais. Outro aspecto que é preciso relevar é esta permanente atuação repetida, constante do Estado perante as situações em que a classe trabalhadora sai à rua, no sentido de reivindicar seja o fim da violência estatal, seja melhores condições de vida. Alguns exemplos. Recentemente em Angola aconteceu de forma similar que jovens saindo à rua criticando a violência do Estado através da atuação da polícia e exigindo melhores condições de vida, nomeadamente empregos, a resposta do Estado foi mais violência. Recentemente, comemorando-se, entre aspas, mas assinalando com manifestações os 45 anos da independência de Angola, esta mesma camada da classe trabalhadora angolana, a juventude saiu à rua e a resposta do governo foi mais violência, o que, na verdade, até agora resultou, pelo menos, no morto. Em 2012, na África do Sul, quando dos protestos dos mineiros na mina de Marigana, em que cerca de uma dezena de mineiros foram assassinados pela polícia sul-africana, quando estavam a exigir melhores condições de trabalho e aumento dos seus salários. Ou, mais recentemente, em 2019, quando da saída à rua da classe trabalhadora sudanesa, nomeadamente em Khartoum, exigindo, primeiramente, a saída de Omar al-Bashir e, posteriormente,
a saída da junta militar que se apoderara do poder. Qual foi a resposta da junta militar perante os ajuntamentos, perante os sit-ins, nomeadamente na capital Khartoum? Foi um massacre que aconteceu em 2019 e que ceifou a vida a pelo menos 3 dezenas de manifestantes, pelo menos em números oficiais, porque também se diz igualmente que soldados apoderaram-se dos corpos e desapareceram com os mesmos. Ou seja, vê-se aqui um padrão de atuação em espaço onde o Estado está num território neocolonizado, com todas as consequências nefastas para a classe trabalhadora dessa situação, mas igualmente da maior necessidade do Estado, enquanto instrumento da classe dominante, fazer valer a sua voz através da violência. Mas engane-se quem pense que esta situação de violência do Estado acontece somente em territórios onde o neocolonialismo é presente. Não, é uma situação que se vê também nas grandes periferias das cidades, do centro do sistema capitalista. Falamos, por exemplo, na França e da sua capital, Paris, ou outras cidades como Marselha. Falamos, por exemplo, do Reino Unido, com cidades como Londres, Manchester. Ou falamos dos Estados Unidos, das cidades como Nova Iorque, até Los Angeles, passando por Chicago. Ou no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E, na verdade, esta violência policial, ela vê-se, que na verdade é a violência do Estado, vê-se de forma clara, de forma nua, em contacto com aquelas populações mais empobrecidas, que fazem parte da classe trabalhadora. Então, primeiramente, são vítimas de uma desigualdade de classe societal e que depois se acrescentam, nomeadamente, desigualdades de raça. Então, é nesta tensão de categorias que o Estado revela a sua verdadeira face nua e crua, que é, enquanto instrumento da classe dominante, manter a ordem, por mais injusta que ela seja. E quanto mais injusta for essa ordem a nível económico, mais violenta é a atuação do Estado, nomeadamente através das suas instituições de repressão, a polícia e, em última análise, as Forças Armadas. Na verdade, este é o elo de ligação destas várias violências que são perpetradas pelos Estados, quer seja em espaços neocolonizados, quer seja no centro do sistema capitalista. Só para rematar e para dar, através de um dos grandes teóricos desta questão, não só Engels, mas igualmente Lenin, nomeadamente numa primeira obra, A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels, onde depois Lenin, apropriando-se desta obra, O Estado e a Revolução, cita Engels num aspecto onde demonstra o que é o Estado. Contrariamente àquilo que a ideologia dominante propaga, o Estado é um instrumento, não é histórico, não existiu sempre. Existiu a partir de um determinado momento em que a tensão entre diferentes grupos fez com que tivesse que emergir esta instituição e que aquele grupo com poder económico, apropriando-se dessa mesma instituição, pôde fazer valer a sua dominação de classe. Esta passagem aqui é do livro O Estado e a Revolução, de Lenin, mas citando Engels, do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, Lenin diz-nos: como o Estado nasce da necessidade de refrear as oposições de classes, da mesma forma, ele nasce no meio de um conflito destas mesmas classes. E, em regra geral, o Estado da classe mais forte, daquela que domina do ponto de vista económico, e que, graças a tal, torna-se dessa forma a classe politicamente dominante que adquire meios, instrumentos para controlar e explorar a classe oprimida. O último aspecto. Não somente o Estado antigo e o Estado feudal foram órgãos de exploração de escravos e de servos, e, agora voltando a Engels, mas o Estado representativo moderno da nossa era é o instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital. Excepcionalmente, apresenta-se em determinados períodos onde as classes em luta estão na possibilidade de se equilibrarem, que este poder de Estado, como pseudo-mediador, guarda por um tempo uma certa independência vis-à-vis de uma classe e de outra.
falamos de situações de grande tensão social. E, na verdade, para se entender a dita violência policial, a violência que se exerce sobre a classe trabalhadora em momentos de tensão social, de tensão política e económica, mas também para entender quando não existe essa situação de tensão política e económica a nível geral, mas que existe perante determinadas camadas da classe trabalhadora, nomeadamente aquelas racializadas ou em espaços neocoloniais, é preciso entender o que é o Estado e a sua função societal a partir do momento em que ela emergiu enquanto instrumento de dominação de uma determinada classe. Seja da classe feudal, seja da classe antiga, proprietária de escravos, seja da era feudal enquanto proprietária de servos, como agora, na era moderna, como proprietária do capital e, ao mesmo tempo, enquanto exploradora da classe operária a nível nacional e a nível internacional. Então é fundamental voltar a estes teóricos no sentido de entender o que é que liga estas cidades, seja Lagos na Nigéria, seja Luanda em Angola, seja Khartoum no Sudão, seja a cidade do Cabo na África do Sul, seja Paris, seja Nova Iorque, seja Londres, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, o que é que liga estas cidades e a violência que os Estados perpetram nesses mesmos territórios. A luta continua.